Vamos começar com uma palavra de oração. Dear Lord, we thank you Santo Deus, te that we agradecemos can be blessed by your word que que podemos ser and come abençoados to your pela tua presence. palavra e que podemos estar na tua presença. I ask that you would guide and bless each of us, Oro que possas abençoar e despite guiar e the late abençoar hour cada for uma de many of nós. us. E apesar da hora avançada para Give us the strength muitas to be able de to nós, remain focused and nos attentive, dê a força para que possamos permanecer focados e be especially with our atentos, translators. especialmente esteja com a equipe de Give them strength and intérpretes, energy que possam ter and força e clearness of energia mind. e uma clareza de I pray mente. in Jesus' name. Oro em nome de Jesus. Amen. Amém. We began our study Começamos o nosso estudo by having a quick review com uma breve revisão of symbols from Revelation 17. de símbolos de Apocalipse 17. Describing them as being either a panoramic perspective or a dispensational perspective. Temos a descrição deles como perspectiva panorâmica ou dispensacional. Once you can do that, Uma vez que você possa fazer I'm isso, suggesting you can demonstrate that there isn't just one beast, there are in fact seven. There isn't just one woman, there are in fact seven. sugiro que você consiga demonstrar que não há apenas uma besta mais sete e não apenas uma mulher mais sete mulheres. It's the same thing as saying the following: É o mesmo como afirmar o seguinte: one beast uma besta in seven phases, em sete fases, one woman uma mulher in, we'll make it literal, in seven different clothes. em, literalmente, não? Sete vestimentas diferentes. And if you can do that, Se você you pode can fazer say isso, você pode dizer there is one head que é uma cabeça in seven phases. em sete fases. That's just a short recap of what we taught. Isso é uma breve recapitulação do que fizemos. This thing that we call a beast Aquilo que nós is chamamos de sometimes besta, described as kings, às vezes é escrito como sometimes as reis, heads, às vezes como cabeças, sometimes as horns. reis, cabeças e chifres. I don't know what that means. I spoke about people being raised up by God, Eu falei sobre pessoas sendo which levantadas por Deus, includes each of us, que inclui cada uma e cada um de nós, as well as those special individuals assim como os indivíduos especiais that have come and gone in this movement's life. que têm vindo e têm ido na vida deste I described them movimento. as being raised by God. Eu os descrevi como I levantados called them teachers, por priests, Deus. prophets, or angels. Eu os chamei de professores, profetas, anjos, And I explained, e eu expliquei, in accordance with and in agreement with Ellen White, de acordo eh, that com Ellen these White, individuals, que estes indivíduos, because of their background, devido a seu their passado, life experience, a sua experiência de vida, they have biases que eles and têm they bring in ideias preconcebidas e assim extraneous, which means additional wrong information into their message. trazem informação adicional errônea ao movimento.
That's what humans do. É isso que Miller did os that. Ellen White seres did that. humanos fazem. Miller fez isso, Ellen White fez Elder isso. Jeff did that. Elder Tess did that. Ellen White, Ancião Jeff fez isso, Ancião Tess fez isso. And you can be sure E você pode ter certeza it's being done today. que isso está sendo feito hoje. Before I went back to responding to the questions I've received, E antes de voltar às perguntas que eu I wanted to recebi, go back to the beginning of our line, the line of the 144,000, eu quis voltar ao começo da nossa linha, a linha dos 144 mil, at least the modern version of that, which begins at 1989, not 1798. pelo menos a versão moderna, que começa em And I wanted to make some 1979, comments about the 1989. beginning of our history. Eu quis fazer alguns comentários sobre o começo da nossa história. Now, what I said in the last study and what I'm about to say in this study, O que eu disse no estudo passado e o que estou prestes a dizer neste estudo, if you say, I already knew that, se você diz, eu já sabia disso, good on you. But é from my observation and experience, many of us have an bom incorrect para você. understanding of some of these things. Mas até onde eu entendo, muitos de nós têm um entendimento equivocado sobre essas coisas. And a misunderstanding of the beginning of our history, E um entendimento errôneo sobre o começo da história, because in our studies, we can all be transported back to 1989. porque em nossos estudos, todos nós podemos ser transportados de volta a 1989. Elder Jeff is teaching us Ancião Jeff nos ensina, through his work através do trabalho what's dele, happening, o que and acontece, we are misunderstanding what he's saying. e nós entendemos mal o que ele diz. And that misunderstanding on our part E esse mal entendido has caused da nossa ripples parte through prophetic time causou ondas através do tempo profético and has caused us to misunderstand the end of our line. e nos fez com que entendêssemos mal o One fim of the da nossa things that linha. it's caused us to do is misunderstand the waymark of the Sunday law. Uma das coisas que isso causa é que entendemos errado o marco do Whether you decreto agree or unical. disagree with me Se você concorda ou discorda in my conclusions, comigo ou com as minhas conclusões, it behooves everybody to at least listen é responsabilidade de to the cada thoughts that um I'm de sharing escutar, de prestar atenção, ouvir, né, when I'm os suggesting pensamentos that é, this is affecting your que understanding eu of the Sunday law waymark and the close of probation waymark. que isso tem o seu peso sobre o marco do decreto unical e do Even if we don't fechamento da porta cover enough graça. information whilst we're here over these 2 weekends to fully explain all of that. Mesmo se durante esse tempo desses 2 finais de semana não temos tempo suficiente para explicar tudo isso. From 1989, I took us forward to 2018-19. De 1989 eu nos levei para frente, né, para Gave an 2018 e example 2019 e of dei um exemplo something from the magazine. de algo da revista. The two rivers taken from the book of Daniel, Os dois rios do livro de Daniel, which Elder Jeff said was the river of life and the river of death. que Ancião Jeff disse seriam o rio da morte e rio da vida. Because there were two understandings of prophecy
One would lead to life, one would lead to death. Porque havia dois entendimentos sobre a profecia. Um te levaria à morte, outro te Elder levaria à Tess said, vida. Anciã Tess disse, I attribute it to her, eu vou atribuir isso a ela, that a stream is the same thing as a river. que uma corrente é a mesma coisa como um That's rio. just a play on words Isso é apenas um jogo de because she palavras. had been teaching two streams of information, O que ela estava ensinando, the eu tinha left and ensinado right, duas correntes de informação, the a good and esquerda e a bad, direita, o bom e o ruim, because e o she's bom e o going mal. to teach us, I'll just say it simply, about politics and world affairs. Porque o que ela faz é nos ensinar sobre política e sobre assuntos She said, when do you mundo. analyze the world, you need to use good sources of information. E ela disse que quando você analisa o mundo, você And precisa de she's boas going to fontes de suggest informação. E ela vai sugerir, this is então, not a new idea, isso não é uma ideia nova, but it's buried in the Time of the End magazine, mas está escondida na revista in Tempo the do Fim, phrase two rivers, dentro da frase duas which she correntes, says ou dois rios. Ela can diz, equally mean two streams or two streams of information. isso pode significar da mesma maneira duas correntes ou duas Like correntes Ellen de White, informação. E assim como Ellen White, she's going to argue that this is a battle of the mind, ela vai argumentar que isso é uma batalha which is why she's da going to mente. speak about an information warfare as opposed to a physical warfare. É por isso que ela se refere a uma batalha de informações em contraste a uma batalha física. Accuse who you want to, Vocês podem acusar quem vocês but quiserem, if an angel stands up mas quando um anjo se and says, levanta e diz, this is an information warfare, isto é uma batalha de not a informações physical warfare, e não uma batalha física, and they say that e dizem isto in 2019, em 2019, why would we think, porque nós I'm going to pensaríamos, say 2 years later, eu vou dizer 2 anos depois, when we see in the news quando nós vemos nas what kind of notícias warfare, que tipo de guerra, physical warfare, guerra física, why we should even be interested in that? por que nós deveríamos nos sequer When interessar the por Midnight Cry isso? Messenger has told us it's an information war. Quando a mensagem do Clamor da Meia-Noite nos disse que era uma guerra de informação. We'll move on. Vamos avançar. I then went on Logo, eu to continuei talk about the same magazine, para falar da mesma revista, not in 2019 now, but in 1989. não 2019, mas agora I know it's not 1989. written then. Eu We're sei going que não back to foi the escrito Waymark, bem ali, where, mas estamos voltando a esse which the marco magazine is addressing. que essa revista está abordando. The Time of the End, Tempo do Fim, 1989. It's on the board. 1989, está no quadro. This 10-year history, Essa história de 10 anos, I want us to understand eu quero que nós entendamos what the magazine is saying o que a revista so that we diz, understand correctly, para que possamos entender corretamente, prophetically, what's happening. profeticamente, o que está acontecendo. In the verse, we're in verse 40. No versículo, estamos em versículo 40. It says, the king of the north
Lá diz: o rei do norte is going to do something fará algo after something happened to it. depois de algo ter acontecido com ele. Sure, we're all familiar with this. Tenho certeza que todo mundo está familiarizado com isso. If we're forgotten, I'm just going to refresh our minds. Se vocês entenderam, vou refrescar nossa mente. We're going to take the word Nós pegamos a from the palavra King James, da revista da Bíblia push. King James, We'll take the word empurrar. push Empurrar, a gente pega to essa mean palavra kill. para e fazemos disso So the matar. King of the South Então, o rei do sul is going to push vai empurrar against the King of the North contra o rei do norte. at the simple level. Em nível simples, It's going to kill or deliver a deadly wound to the King of the North. vai matar ou vai dar uma ferida mortal ao rei do norte. That's not an accurate representation of what happened. Isso não é uma representação precisa We do do que not care. aconteceu. E nós não importamos, não nos importamos com isso. We do not care Nós não nos that a importamos little after 1798, que pouco depois a de literal pope was literally killed. 1798, um papa Doesn't really literal foi mean anything. literalmente morto. Isso não significa nada. In our first sweep, our first pass at these words, Então, na nossa primeira abordagem dessas palavras, we will say the king of the south killed the king of the north. nós dizemos que o rei do sul It did not. matou o rei do norte, mas ele não fez isso. Then, Logo, in the verse, no versículo, it says the king of the north diz que o rei do norte shall come against the king of the south virá contra o rei do sul with a ferocity com that will kill the king of the south. com And uma it tells you how it does that agressividade, não? Que matará with ships o rei and chariots. do sul, não? Isso diz com como ele fará isso, isso é com That's what navios this e magazine is going to cavaleiros. deal with. É sobre isso que essa revista trata. We are here. Nós estamos aqui, That arrow points to the beginning of what I've just said. essa hora aponta o começo So I'm going to do, say, do que eu put a acabei de line through dizer. that, Vou colocar uma linha aqui and we'll call this e nós chamaremos Story isto One. de História um. And therefore, you know Logo, você it's going to be more sabe than one story. que é mais do que uma história. Where? In the Time of the End magazine, Na revista we're Tempo do discussing Fim, Story One, estamos discutindo história número um, verse 40. versículo There's a holy 40. alliance. É uma santa aliança. In real life, Na vida real, papacy, USA. papado, John Estados Paul II, Unidos. President João, Reagan. João Paulo II, presidente Reagan. This is the history. Essa I'm é a saying, história. I'm just giving you a 10-year history. Eu vou lhes dar uma história de 10 1989 is anos. what we're focused on. 79, I've just put there. Estamos focados em 1989. Eu só coloquei ali 79 também. In 79, it wasn't Reagan. 1979 não era Reagan. You can translate that if you want. You can translate that if you want. Pode traduzir se quiser.
Okay. So, verse 40. Versículo 40. It's not papacy, Não é o it's the papado, king of the north. é o rei do norte. We're here on the Es- board. Estamos aqui no quadro. It's not papacy, Não é o papado, it's the king of the north. é o rei do norte. It's not the USA, Não os Estados Unidos it's da something América, else. é algo And I want to diferente. know what it is Eu quero saber o que é prophetically. profeticamente. Papacy, Papado, prophetically, the king of the north. profeticamente, rei do norte. That is what Elder Jeff is teaching. É isso que ancião Jeff Not me, estava ensinando. him. Não Not eu, even ele, Daniel. nem sequer Elder Daniel. Jeff is teaching that. É ancião Jeff que estava Then ensinando isso. what is Elder Jeff teaching about the USA? Logo, o que ancião Jeff The estava ensinando literal sobre Ronald Reagan USA. Estados Unidos, sobre os Estados Unidos literais de Ronald Reagan. We had some options, Tínhamos algumas and opções someone said military strength. e alguém disse força I militar. put a tick to that. Coloquei They remembered the cheque, verse, lembraram do and so we added versículo economic strength to it. e acrescentamos também força econômica. What that is teaching is the following. O que isto ensina é o seguinte: In story 1, na história verse número 1, 40, versículo this 40, holy alliance esta santa is aliança between the king of the north é entre o rei do norte and not a e, kingdom of Bible prophecy. e não um reino da profecia bíblica. It's just someone who happens to be very strong and very rich. É apenas alguém que acontece ser muito rico e muito forte. And that's going to be significant E isso será as significativo our story develops over the next 30 plus years. à medida que a nossa história se desenvolve ao longo dos próximos 30 We anos e asked the mais. question directly. Nós fizemos essa pergunta Who is diretamente. this United States power? Quem é esse poder dos Estados Unidos? In verse 40, No versículo 40, the answer a resposta, in a prophetic context, no contexto profético, not literal, não literal, it's nobody. é ninguém. It's not a kingdom of Bible prophecy. Não é um reino da Just profecia happens to be bíblica. someone who's rich and strong. Apenas acontece ser alguém que é rico e forte. Then I asked, Logo eu perguntei, this person is meant to be a king. mas essa pessoa And I aqui thought é, kings had é, kingdoms. era para ser um rei? Eu achava que reis If tinham this person reinos. had a kingdom, Se essa pessoa tivesse um reino, why is he asking help? por que está pedindo por ajuda? I'm just going to introduce a new phrase, a new word Eu vou introduzir uma nova frase, uma nova for this palavra nobody. para este ninguém. I'll do it in a minute. Why is he asking help of a nobody? Por que ele está pedindo ajuda de um ninguém? We all should know Todos nós deveríamos saber. conceptually there is a Conceitualmente, problem há um problema. because kings Porque have reis kingdoms, têm reinos. and any kingdom E qualquer has what? reino tem o quê? What do kingdoms have? O que reinos têm? Armies and banks. Exércitos e bancos. They are rich
são ricos, Some are richer than others, alguns são mais ricos que outros, and they have an army. e tem um exército. Some have bigger armies than others. Alguns têm exércitos maiores que Now, outros. if we were to talk and say Se nós falássemos e the king of the disséssemos north o seguinte, que o rei do killed norte the king matou of the south, o rei do sul, what would be inbuilt into that story? o que faria parte desta história? What would we know? O que seria incluso nessa história? O que nós If saberíamos? that's too complicated, Se isso é we'll complicado go back to the demais, beginning of the verse. voltamos ao começo do Who versículo. did the killing first? Quem matou Who primeiro? started the killing spree? Quem começou essa matança? Verse 40. Versículo 40. King of the south. Rei do sul. Does it say in the verse Será que no versículo what diz the king of the south used? o que o rei do sul usou? No. Não. Why? Por quê? Because the king of the south, Porque o rei do like sul, everybody knows, como todo mundo sabe, has a what? tem um quê? Has what does it have? Tem Has a kingdom. o quê? Um And what do reino. all kingdoms have? E o que todos os reinos têm? A bank Um banco and an army. e um You don't exército. need to be told that. Ninguém precisa te dizer isso. So when the king of the south Então, quando o rei do sul killed the king of the north, matou o it rei do had its norte, own ability to do that. tinha sua própria habilidade de That's why it fazer doesn't need to isso. tell you. É por isso que não precisa te dizer isso. I hope that sounds as reasonable to you as it does to me. Espero que isso soa tão razoável a você como isso soa razoável para mim. Now we juxtapose, E agora colocamos em justa posição, before we juxtapose. ou antes de colocarmos em When justa this king of the posição, south killed the king of the north, quando o rei do why doesn't sul it tell you mata o that the rei do king of the norte, north por que não te diz que o rei do had some norte ships and some tinha chariots? alguns navios e Why didn't it tell you alguns that? cavaleiros? Por que não menciona isso? Because we know Porque nós sabemos that the king of the north had what? que o rei do norte tinha o quê? A kingdom. Um reino. And in that kingdom there was an army E naquele reino tinha um and a bank. exército e um banco. So these are two kingdoms, Então, isto são proper dois kingdoms, reinos that are fighting against próprios one another. que estão lutando um contra One outro. wins, Um ganha, one loses. outro perde. And we say one dies. E nós dizemos que um morre. Then it says in the verse, E logo diz no versículo, this king of the north is going to come back. esse rei do norte voltará. But when it comes back, Mas quando ele voltar, it's not coming by itself. And we should be alerted to why. ele não vem só. E nós deveríamos Why does it need ficar ships and chariots? atentos ao porquê. O que And the precisa answer de is, navios e it doesn't cavaleiros? have its own. A resposta é porque não tem os seus próprios. Because if it had its own, Porque se ele tivesse os seus próprios, it would have just said, teria dito, king of the north came rei back do norte voltou and killed the king of the south. e matou o rei And the do sul. second fight E a segunda batalha would be the same as the first, seria igual à primeira, not kings against kings, but kingdom against kingdom. não reis contra reis, mas reino contra reino. You okay with that? So we know in the second battle, Nós sabemos que na segunda there's the king batalha of the south
have a kingdom? Será que o rei do sul tem um reino? Yes or no? Sim ou não? Yes, Sim, because it didn't hire any chariots or horses or ships. porque não contratou navios ou cavaleiros. Chariots and ships Ou will do. It defended itself, ele se defendeu but the sozinho. north, Mas o it didn't norte have its own. não tinha o seu próprio. It had to get it from somewhere. Precisava pegar de algum lugar. And you know, E você it didn't sabe hire the person. que não Because if it hired the contratou person, a pessoa. Porque se it tivesse means it would have contratado, money, significa que teria dinheiro ships. e And the thing it navios. would hire wouldn't need ships. E se ele So we know the king of pudesse the north contratar, então não precisava de is a navios. beggar. Então nós sabemos que ele é AR? alguém que pede dinheiro, não, um I'll do mendigo. AR. Is a beggar. That ship and chariot is not its own. Esse navio e esse Where are cavaleiro ships and chariots não são found dele. normally? Onde encontramos normalmente navios e In a cavaleiros? kingdom. Num reino. We've demonstrated that. Já demonstramos isso. So we know Então the nós king of the sabemos north que o rei do has norte tem what? tem o quê? No kingdom. Não tem reino. Are we all okay with that? Tudo bem com isso? All the imagery that we have teaches this. Toda a imagem que nós temos ensina isso. Have no kingdom. Não tem reino. The question is, A pergunta é, when this king of the north, quando este rei do norte, at the moment we will say, no momento dizemos, that was killed, that's going to dizemos resurrect, que ele foi morto e ressuscitará, what does it want? o que ele quer? Let's say, revenge. Digamos que 'Cause that's what quer we all want. vingança. É porque isso que todos nós You might queremos. call it justice, but it's normally revenge. Podemos chamar isso de justiça, mas geralmente se trata de Wants vingança. to pay back. Quer, But he wants more than that. quer What does any king want? pago, não? Mas quer mais? O que todo rei A quer? kingdom. Um reino. A king without a kingdom is nothing. Um rei sem reino We'll não é nada. stop Vamos parar and we're going to go back e vamos voltar to the beginning of the verse ao começo do versículo, because we talk about this pushing, porque estamos falando sobre esse ato de empurrar, this killing. We're esse going to give a matar. very simple story. Vamos, dar uma história bem simples. We have a line Temos uma and linha we're going to discuss two dispensations. e vamos discutir duas dispensações. We'll call this number 4 and number Vamos 5. chamar isso de número 4 e número 5. Kingdom number 4 and 5. Reinos 4 e 5. In terms of Daniel 2, Em termos de Daniel 2, what's number 4? o que é número 4? Daniel 2 language. No linguajar de Daniel 2. Legs. Pernas Good. de ferro. Bem, Number 5. número 5. Feet Pés of de, iron.
Ferro. So, number Hum, 4, Então, número 4. I have a feeling that someone said clay Eu imagino que alguém vai responder barro. when I asked about number 5. Quando eu perguntei And you sobre o saw número I 5. put feet of iron only. E vocês veem que eu coloquei somente pés de They're not ferro. feet of clay, Não são pés de barro. just iron. Somente ferro. Because my question was O que a minha pergunta foi the fourth what? o quarto que? Kingdom. Reino. Fifth kingdom. Quinto reino. Number 4. Número In the real 4. world, what do we call that? Como no mundo real, como nós chamamos isso? Someone shout it out. No. The name. Real life. Nome no mundo Let's real. call it pagan Rome. Vamos chamar If we're okay with that. de Roma pagã. Tudo bem? What do you want to call this one? Number 5. Como queremos chamar este aqui, número 5? Just Rome? Roma apenas? Papacy is a church. Papado é uma igreja. So I've got kings of Europe. Então tenho aqui reis da Europa, Anything else? mais algo mais Eastern, pagan, oriental, pagão, Rome. Roma You might call é it the Byzantine oriental Empire, e pagã. Você pode chamar de o or the Império city would be Bizantino, called a cidade se chama de Constantinople. Constantinopla. And these kings of Europe, E esses reis da who are Europa, they? quem são eles? Where'd they come from? De onde vêm? They don't come from France. Não vêm da França, da França. Not asking that question, I asked, where did they come from? Eu perguntei de onde vêm? Give me another name for them. Me dê outro nome. I'll help. I'll call them the 10 Vou ajudar. Eu chamo de Germanic, os 10, which is like German, not French. Sorry. é, os germânicos, né? Que é como Tribes. como alemães, né? Não, francos, We como okay with that? franceses. Tribos, não? Os 10 tribos germânicos. So this is the fragmentation of pagan Rome. Essa é a fragmentação de Roma pagã. So the fifth kingdom is complicated. Então, o quinto If reino you're going to é call number 4 complicado. Se você quiser chamar what Francine suggested, which was just Rome, o número 4 que Francine we'll sugeriu, do that. Roma apenas, What's the fifth? o que será então o quinto? Exactly the same. Exatamente o mesmo. Rome. Roma. Rome and Rome. Roma e Roma. The fourth and fifth kingdoms are all Rome. O quarto e quinto reino são Roma. And this is where Daniel 2 begins to be weak E aqui Daniel 2 se torna fraco in its symbology.
fraco na sua because it's simbologia, going to say porque 6 and ele nos 7 dirá que 6 e is also 7 iron, é também ferro, which would mean also Rome. que significaria também Roma. So either it's weak Então, ou é fraco, or there's subtleties that we have not seen. ou há sutilezas que ainda não enxergamos. We'll give some dates. Vamos dar algumas datas. 538, 1798. 538, 1798. So we just want to focus on number 5, Nós queremos focar em número 5, 538, 538, 1798. 1798. This is the fifth. Este é o quinto. We were told a moment ago, Momentos atrás foi-nos dito, we'll do it this way. vamos fazer assim. We'll just put the 10 tribes. Vamos colocar aqui as 10 Not going to tribos. worry about Constantinople for the time being. Por questão de tempo, não vamos nos preocupar com So Constantinopla. we were told a moment ago Momentos atrás foi-nos that dito this was France. que isto aqui era a França. I'm going to call it France 1. Vou chamar de França número 1. Clovis, I think the name that was given. Clovis, acho que foi o nome mencionado. Then Logo, we will have France 2 temos França 2. at the end. No fim, Clovis, Clovis, Napoleon. Napoleão. EAN, is that okay? Napoleon. Napoleão. So this death that we speak of in verse 40 Esta morte da qual falamos no versículo 40, at the time of the end, no tempo do fim, we'll put it here. vamos colocar aqui, We have 10 tribes. temos 10 tribos. So these are kings. Estes aqui são reis. And then E, we will have the papacy. e então temos o And the papado. papacy E o papado is in the same time period, the same dispensation. está no mesmo But it's not período, the na mesma kings. dispensação, mas não é os The reis. question is, Então a why is pergunta the é, papacy called the king of the north when it's not a king, it's a church? por que o papado é chamado de rei do norte, sendo que ele não é um rei, mas é uma I'll give a igreja? simple answer. Vou dar uma resposta simples. This church, Esta igreja, however they managed to do it, não importa como conseguiram influence and fazer, control the kings. influenciam e controlam And in os a reis. relationship, E num whoever relacionamento, influences and controls rules. não importa quem, né, quem estiver controlando e influenciando é Just want to add, quem reina. this Quero should not be called the acrescentar, king of the north, should it? isso aqui não deveria ser chamado de rei do norte, ou What should it sim. be called? Como que deveria ser chamado? The bad term. Uma expressão ruim. Bad term, yeah? Word, symbol, choice. What's a good one? Qual seria um The termo king of the bom? north. Não rei do norte. Not woman. Não mulher. I'll give you a clue, Vou dar uma dica. unless Shemaine's going to tell us. A menos que Shimen nos diga. The other Shemaine in the room. A outra. I'll start, she'll finish. Vou começar, ela termina. King of the... Rei do. What? I don't know what that is. East. Do
Oriente. This is the king of the east, not the king of the north. Isso, rei do Oriente, não o rei do Norte. Why is it called the king of the north? O rei do Leste, não? Por que é chamado I de won't give a rei geographical answer. do Norte? I will not give a geographical answer. Não vou dar uma resposta I will geográfica not give a military answer. e tampouco vou dar uma I will give a resposta great controversy militar. answer. Eu vou dar uma resposta do grande conflito. I don't know why, Eu não sei por quê, but heaven mas is céu described as the north é descrito como o or the norte, sides of the north. os lados do norte. And therefore, God, who is the king of heaven, E por isto, Deus, que é o rei sits on the do sides of the céu, north or the north side. está sentado nos lados do norte. So when Satan wants to take over, Então, quando Satanás quer there's a great conquistar, controversy há um grande over that conflito throne, é, which is in the acerca desse north. trono, que está no norte. Don't read that literally. Não leiam isso de maneira So when literal. we come to real life battles here on earth, Então, quando nós falamos de batalhas reais instead of saying the king of the nesta east, terra, which we ao all know invés that it de is, dizer, ao invés de dizer rei do the leste, term king of the north is used. que sabemos que é So we usado just o want to add termo rei that. do norte. Então, quero só acrescentar Why isso. is the papacy called a king? Porque o papado é chamado de rei? Because it controls and influences the real king, Porque ele controla e influencia o rei verdadeiro, like Jezebel, assim como Jezebel, who controls her husband, que controla o marido dela, Herodias, who controls Herodias, her husband, Herod. que controlava o marido dela, They're like Herodes. marionettes, São como puppets, for marionetes, those who are translating. ou como fantoches. And why the north? E por que o norte? Because God Porque Deus rules all the other kingdoms of the universe, eh, reina sobre todos os all the reinos do planets, universo, which all have todos their os own rulers and planetas kings. que têm os seus próprios governadores God e is King of reis. Kings. Deus é rei dos Another way of reis. expressing that Outra maneira de is the expressar King of the isso, North. ele é o rei do norte. So this symbol of North Então, esse símbolo read do norte, ultimate. Ultimate. leia-se Is that último, good? Ultimate. o So definitivo, King of the North means the ultimate king, seria o rei definitivo, não o or último. King of Kings. O rei dos reis. The Pope controls the king. O Papa controla o rei. Therefore, the Pope Logo, o Papa can be considered, pode ser considerado, as we just heard, como acabamos de ouvir, the king o rei or the ruler ou or the controller quem controla o of the reino king, do rei, the real king. do rei The verdadeiro. 10 tribes. As 10 The Pope tribos, o controls the 10 papado tribes, controla 10 as 10 kings. tribos, os 10 Therefore, is reis, King of Kings, logo é rei dos reis, is known as the King of the North. e ele é conhecido como rei do norte. Don't let that confuse you when you go to Revelation 17. Não deixe isso te confundir quando você vá até Hopefully, we're all Apocalipse good. 17. So, in this history, Então, nesta história, there's an alliance há uma aliança between the papacy entre papado and the kings of Europe. e os reis da Europa. That relationship E esse we relacionamento identify as a what? nós identificamos como que? We will call it a marriage. Nós chamamos isso de um What we casamento. should really call it Como nós deveríamos chamar de verdade, is, we'll just call it fornication for the moment.
Por enquanto, vamos chamar isso de which fornicação. brings us to Revelation 17. Isso nos leva até Apocalipse The woman 17. A mulher had fornication with the kings. cometeu fornicação com os reis. So let's put Revelation 17, Então vamos colocar Apocalipse 17, verse 2. versículo 2. Everybody okay with that? Todo mundo bem The com king of isso? the north, the woman, Rei do Norte, a mulher, papacy, o is papado, going to commit fornication with the kings of Europe. vai cometer fornicação com os reis The first one was Clovis. da Europa. O primeiro sendo We'll Clovis. say the last one Vamos dizer que o último was the person that came before Napoleon. era a pessoa que veio antes de Napoleão. Forgive me, my French history is not that good. Me perdoem, a minha história da França não é King tão who? boa. Rei Is quem? it Louis? Rei Is Louis Louis. something? Yes, it is Louis. Louis, Louis is L-O, yep, S. Louis, number. qual o número? I'll put 16, we'll correct it if it's not correct. Vou colocar 16, So, podemos corrigir se não for correto. we're good? So, the papacy is in an illicit relationship with Louis. Então, o papado está no relacionamento ilícito com o rei Louis. All good? Tudo bem? When Napoleon comes, E quando chega Napoleão, and this is a complicated story, there are many layers. e isso é uma história complicada, há muitas camadas. We have two revolutions. Temos duas We have Napoleon, revoluções. Temos and Napoleon's Napoleão, going to say, enough of this, e Napoleão vai dizer: chega disso. enough of this illegal sex. We're going to put a stop to it. Vamos colocar um basta nesse So, sexo ilegal. what gets killed, Então, o que what é gets morto, destroyed, o que é destruído, is not the Pope. não é o papado. I know they killed Louis, Sei que mataram o rei but they didn't destroy Luís, France. mas não destruíram a So, França. the Kingdom of France Então, o reino da remains. França permanece. The papacy remains. O papado She's still a permanece. woman, Ela continua sendo uma mulher. the woman of Revelation 17. A mulher de Apocalipse 17. And now, E agora, when Napoleon quando burnt Napoleão the bed that they slept on, queima a cama na qual her and Louis, estavam dormindo, she ela was left e without a Luís, partner, ela ficou not her husband. sem parceiro, sem Because in cônjuge. Revelation 17, she's Não called a é, prostitute. não é marido, porque In ela é Daniel chamada de 11, prostituta. Em Daniel she is called 11, ela é a chamada king of um kings, rei de king of reis, the north. rei do And now norte. she does not have E agora ela não a tem what? um quê? A lover, Um amante, a king, um rei or a kingdom. ou um reino. She is a king of kings Ela é without a uma kingdom. rei dos reis sem The reino. papacy O papado is alive é and well, está but not viva e happy. está bem, mas não está feliz. Are we okay with that? Tudo bem So com we've isso? gone back to the time of the end, Então voltamos ao tempo do not fim, the magazine, the date, não a revista, né? Mas a data. and we have defined what the word push means. E identificamos o que significa a palavra empurrar. The king of the south O rei do sul is Napoleon.
é And what does Napoleão. Napoleon have? E o Two que things: an Napoleão tem? army and a Duas bank. coisas. Tem um exército e He's um going to use banco. his kingdom Ele vai usar o reino dele to bring a death para trazer morte, not to the papacy, não ao papado, not to any kings, não contra qualquer but to the rei, relationship. mas ao Not just Louis, relacionamento. Não somente Louis, but any other king mas qualquer outro rei. of, De, king of rei de, the fifth dispensation, the da king of quinta dispensação, rei Europe. de Europa. No more European kings. Nenhum, não há mais reis Napoleon does all of europeus. that. Napoleão faz tudo isso. And then, E logo, sometime later, algum tempo depois, that new isto, France, France esta 2, nova França, França what do we número get? 2, o que We get obtemos? Germany Nós 2, temos Alemanha 2, Spain 2. Espanha número 2. Simply put, Em termos we get the simples, whole of Europe 2, temos a which means Europa número 2, after their revolutions, que significa que in depois which das year? revoluções Memory delas, test. qual ano? Good. 1848. 1848. Once we get to that place, Uma vez que chegamos a este lugar, none of them are interested. ninguém mais está interessado. We have a king of the north Temos um rei do norte wandering in the wilderness. vagando pelo This is not the deserto. wilderness of Revelation 17 Isso não é o deserto de or Apocalipse 12. 17 ou 12. This time period, we have a Este king, período, você tem um rei, the papacy. o papado. Is the papacy dead? O papado está morto? No. Não. Did the papacy resurrect ever? O papado ressuscitou em algum No. momento? Não. But what the papacy wants to do Mas o que o papado quer is fazer resurrect what? é ressuscitar que? Fornication, Fornicação, adultery. adultério. And there is someone stopping it. E tem algo que está impedindo Whom? a quem? The king of the south. O Because that's what the quem? king of O the rei south do sul. does. É porque é isso que o rei do sul Always stopping the faz. king of the north doing its thing. Sempre atrapalha que o rei do norte faça And the king of a the sua north, coisa. E o rei do where does norte, it live? onde ele habita? Europe, Na Europa, in the city of Rome. na cidade de Roma. Lives in Europe. Mora na Europa, That's its home. essa é a sua casa. Vatican, Vaticano, country. o país, It's not going to move. não vai se mudar. Why? Por quê? Why would it not want to move? Por que não vai querer mudar? Because those steps Porque of estes the Vatican passos do Vaticano came from where? eh, Came vieram from where? de onde vieram? Straight from Peter. Diretamente de Pedro. That is holy ground. Isso é And the Pope's not Terra about to Santa. move. E o Papa não vai mudar nem um pouco. The Pope is going to stay where they are O Papa vai ficar onde está when they want to resurrect their power, quando querem which ressuscitar o is seu Europe, poder, que é which Europa, is called the Old World, que é chamado o Antigo which is the Mundo, fifth kingdom. que é o quinto reino. We're in the history Nós estamos na história from 1798 de 1798 to 1989. a There was a deadly wound
89. Havia uma ferida mortal. Deadly, killed. A Mortal, real wound. então matou. Uma What ferida got real. killed? O que foi morto? The illegal O relationship, relacionamento ilegal, which we call que nós chamamos de fornication. fornicação. What does it want to do? O que ele quer fazer? It wants to Ela re-establish fornication. quer reestabelecer With fornicação. whom? Com quem? A king. Com o rei. And in this history, E nesta someone história, is stopping it. alguém está So we have a impedindo. king of the north, Então temos um rei do norte alive, vivo well, e bem, but sad, porém triste, because they can't commit fornication. porque não pode cometer Who's stopping it? fornicação. Quem está impedindo? The king of the south is stopping it. O rei do sul está impedindo que ele If faça I isso. say him, I hope it doesn't confuse anybody. Quando digo, me refiro ao masculino, não? Está 1798, impedindo-o. Eu espero que isso não confunda ninguém. 19, 1798, what year? 1900 e que ano? 19, 1900, W, W, what year? Segunda Guerra What year? Mundial, 1939, We all okay now? 1914, Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? What are these two events? Quais são esses dois eventos? These are attempts Isso são of the king of the north tentativas do rei do to norte first de, primeiramente, do what? fazer o quê? Kill the king of the south. Matar o rei do And at the same sul. time, E ao mesmo tempo, get into a relationship entrar num relacionamento with whom? com quem? Pagan Rome, Roma pagã. the 10 kings, Os 10 reis. Europe, Europa. the fifth kingdom. Quinto reino. After the death, Após this a is the fifth, morte, esse aqui this is the history of the sixth. The papacy has a é o goal quinto. Essa é a história to do re-establish the sexto. relationship O papado tem um that it once objetivo, had. que é restabelecer o Because when relacionamento you que rule teve uma vez. Porque quando você from where? reina desde onde? The city Da cidade of de Rome. cidade de Roma. When you rule from the city of Rome, Quando você reina desde you a not cidade de only rule Roma, Europe, you rule what? você não somente reina Europa, mas The reina world. também o quê? Why Reina did Rome, pagan Rome, o mundo collapse? também. Por que Roma pagã What was its colapsou? critical mistake? O qual foi o seu erro crítico? Just giving you the answer. Acabei de dar a If you want to resposta. rule Europe, if you want to rule the world, you rule from Se você quer reinar a Europa, reinar o mundo, você reina desde Rome. Roma. What went wrong O que deu with errado pagan Rome? com Roma pagã? They chose to move the kingdom's capital.
decidiram mudar a capital do reino, eastward no sentido from Rome leste, de to Roma this virgin place called para aquele lugar Constantine. chamado de All good? Constantino. Tudo bem? Constantinople, of course. Obviamente, Constantinopla. So the Pope is going to stay where he is. Então, o Papa vai ficar onde ele He's going to está, find a European king vai encontrar um rei europeu to kill two birds with one stone. e You have that mata phrase? You dois get your lover. coelhos com uma cajada, não? É assim que As fala. soon as you get your lover, what will you get? Ele arruma uma amante, Kingdom e and uma vez que tem an amante, army você and a arruma o bank. quê? And É then go arrumar after the king of the south. um reino e um banco e um exército. E logo você Two vai atrás attempts do, we're in 1798. Two attempts later, do rei em si. Duas tentativas depois, World War One, World War Two. estamos em 1798, estamos Now passando you know da why Primeira e Segunda Guerras I say Mundiais. it is called Hitler's Pope. E agora você entende por que aquilo é chamado Germany's o, Pope. de Papa de Hitler, o Papa The da Alemanha, European Kingdom's Pope. o Papa dos Reinos Europeus. Because this is the re-establishment of the Pope's kingdom. Porque este é o reestabelecimento do And it has reino to be in do Rome. Papa e precisa ser em We Roma. call that Europe. Você chama isso de Ellen White calls Europa. it the Old World. Ellen White chama isso de Antigo Mundo. When that failed, Quando isso falhou, King of the South o rei do Sul still doing its thing, ainda happy. está fazendo o seu negócio, está feliz. What's its thing? O que é esse negócio que ele faz? What's the King of the South's thing? Job function? Qual a função do rei do Sul? To stop É the King of the parar, North impedir, não parar o rei do being the Norte, King of the North, que ele seja o rei do Norte. being the King of Kings. Impedir que ele seja It's its only o job rei dos function. reis. Esse é o seu único trabalho. And it's been successful Ele está sendo bem because all the sucedido. kings of Europe, Porque todos os when they reis da try to Europa, get into bed with the woman, quando tentaram entrar na cama com a mulher, they have a flirt, but it doesn't work. é, acabam flertando, Then we get mas to acaba não dando 79 certo. to 89. E agora passamos de 1798 And a we have 89. a beggar king Perdão, de 79 a who doesn't 89. have a lover E agora temos um rei in mendigo que Europe não tem amante na that goes Europa, on the road que vai à rua and says, "Can someone help me?" e diz: Alguém me ajude? And this rich, strong person says, "I will." E essa pessoa rica e forte diz: Eu vou And they are ajudar. successful. E estão bem-sucedidos. They successfully do away with the king of the south. Forma bem-sucedida, conseguem vencer o rei do sul. Where in 1989, Onde king of the south, we're going to just say he's dead. 1989 o rei do sul está Then you morto, vamos have dizer, e logo você the tem papacy, o papado, king of the north, rei do norte, in quotation marks. entre Is it a king? aspas. É um rei? Thinks it is. Ele acha que é. Is it a north? Ele é norte, A north. é um norte, Is it a north? é um norte. Just repeat what I said, please.
It's prophetically correct, if not grammatically correct. So is it a north? Ele é um No, norte? Não, because it doesn't have porque a king. não tem um rei. It's not in a relationship with a king Não está no relacionamento com um rei. and getting into bed with a strong, E entrar na what word cama did we com use? A strong rich person isn't good enough uma pessoa forte e rica não é bom o suficiente. because where do you need to rule from? Porque você precisa reinar desde onde? Rome. Desde Roma. And this strong rich person E essa pessoa rica e forte is nowhere near Europe. está nem um pouco próximo da So Europa. they're not an option. Então não são uma opção. So we have a papacy Então temos um papado that wants to be a king. que quer ser rei. What does north mean? Que significa norte? It means supreme. Norte significa So it's not supremo. a king of kings, Não é rei dos reis. not a king of the north. Não é um rei do norte. It succeeded Ele in getting rid of the sucedeu, king of the south, ele foi bem-sucedido em se livrar do rei do sul, but there is a huge problem. mas há um There gigantesco is no problema. lover Não há nenhum that's amante available que está for her to disponível commit fornication with. com quem possa cometer fornicação. That's 1989. Isto é And what we 1989. find E o que nós encontramos is that entity que esta that we entidade call the king of the north, que nós chamamos de Rei do which is Norte, the papacy, que é o papado, that entity comes to its end, esta entidade chega its ao seu prophetic fim, end. seu fim The Pope is profético. still alive and well in Rome, O Papa continua but vivo e it's not an bem na Roma, entity mas of ele não é uma prophetic significance. entidade de significância profética. It's not the king of the north. Não é o Rei do Norte. What happens O que acontece is that this rich, strong person é que essa pessoa rica e ends forte up taking acaba that, pegando you call it title or crown, whatever you want to call it, o que você quer, como você como você from the queira chamar isso, papacy. esse título, And essa coroa what do you papado. find E o que você encontra as you go through that 10-year history, à medida que você passa por essa história de 10 anos, that this apparent stranger é que esse aparente, that just happened essa to pessoa come along at the aparentemente right place at the estranha, right time que simplesmente acontece aparecer no lugar certo, was no in momento fact certo, on an agenda. estava de fato com uma agenda, um plano, They had a secret mission, estava numa missão secreta. and that secret mission E essa missão is the secreta story é a história of the Time of the End magazine, da revista Tempo do Fim, part 2. parte 2. Let's close with prayer. Vamos encerrar com oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te that you can agradecemos be with us, guide us, and bless us. que pode estar conosco e nos I guiando pray e that the abençoando. study that we've had today Eu oro que esse estudo que tivemos hoje have been a help, not a hindrance, possa ter sido uma ajuda e não um that impedimento, through these words, que através dessas palavras, through this telling of this story, através da contagem dessa história,
we might begin to clearly have a better understanding possamos ter not only of our past, entendimento mais claro do but of our nosso, present and future. do nosso passado, mas também In do nosso Jesus' name, presente e futuro. Amen. Em nome de Jesus. Amém.